Desse modo, ele nos deu, o Senhor nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Bem-vindo, bem-vinda à reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus, lideradas pela Igreja Batista Casa de Paz, aqui no centro do Rio de Janeiro. Obrigado a você que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, pedimos que se inscreva, compartilhe o link agora, mande para todo mundo, deixe seu like se você gostar. Clique nas atualizações, obrigado. Todo dia chega gente nova e nós ficamos muito felizes. Em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Casa de Paz, queremos dar as boas-vindas a todos vocês. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 4, versos 32 a 34. João 4, 32 a 34, diz assim a palavra santa e bendita do Senhor. Disse Jesus: mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém. Deus e Pai, aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esta reunião é o Senhor, a missão cumprida. Esse é o nosso assunto. Jesus cumpre a missão dele, dando a maior importância a essa missão do que comer, por exemplo. E tudo estava abaixo do valor dessa missão que o Senhor Jesus disse que ele veio ao mundo para cumprir. O nosso texto é muito claro nesse sentido. Ele diz: tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos então disseram: será se alguém trouxe comida para Jesus? Porque eles tinham ido à cidade comprar comida. Trouxeram a comida para Jesus. E ele diz: olha, tenho outra comida para comer que vocês não conhecem. Significava um propósito maior do que as necessidades básicas. E aí Jesus disse, no final, concluindo: a minha comida, verso 34, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A propósito deste mês de março, mês de missões mundiais, quando nós estamos com o tema concluindo a obra, estamos trabalhando para concluir a obra de missões. E o Senhor Jesus então diz isso: a cumprir o ministério que ele veio realizar, e da mesma forma também nós, deve ser mais importante, deve ter mais valor do que as necessidades básicas. O Senhor Jesus já tinha dito para alguém assim: nem só de pão viverá o homem. Anotamos 3 verdades desse texto para a nossa vida, para facilitar a nossa compreensão. A primeira verdade desse texto: o que Jesus tem para comer que nós não conhecemos. O que Jesus tem para comer, que ele diz para os seus discípulos: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Está no verso 22. Então, o próprio texto já adiantou alguma parte desta comida. Já adiantou. Comida tem a ver com desejo, tem a ver com vontade. Quando estamos com vontade de comer, nós falamos exatamente assim, usamos exatamente essa frase: estou com vontade de comer, estou com fome. A fome tem a ver com desejo, com necessidade básica. E o Senhor Jesus coloca o cumprimento da missão dele como necessidade básica, necessidade da máxima importância, maior do que uma necessidade básica. A preferência de Jesus era maior pelo cumprimento da missão dele do que, por exemplo, uma boa refeição.
a prioridade de Jesus com respeito ao ministério e a vidas, porque nós vamos ver que nesse texto que a obra que Jesus estava dizendo ali, que ele estava deixando para o almoço para depois, e já era bem tarde, não era na hora ainda do almoço, já tinha passado da hora, mas ele deixou para depois. Esta obra tinha a ver com gente, tinha a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, por exemplo, o Senhor Jesus preferiu curar no sábado, curar uma pessoa doente no dia de sábado, o que era proibido por lei. Jesus sabia que estava quebrando uma lei, mas a vida é tão importante que ele decidiu cuidar dessa vida no sábado, trabalhar no sábado para o bem de uma vida. É claro que Jesus não ia fazer outro serviço de menor importância, porque havia uma lei, Jesus conhecia essa lei sobre o sábado. Mas quando o assunto é gente, gente vale mais do que o sábado. Pessoas valem mais do que coisas. Jesus preferiu entrar numa casa de um homem pecador e ser criticado do que deixar de entrar na casa daquele homem pecador para evitar uma crítica dos críticos de plantão. Então, o Senhor Jesus dá total prioridade a pessoas. Jesus preferiu muitas situações envolvendo pessoas do que coisas, do que materiais sem muita importância. Então, é muito importante, se Jesus agiu assim, sobre a missão dele com gente, nós muito mais. Nós muito mais. A segunda verdade que anotamos nesse texto, a comida que trouxeram para Jesus, que ele deixou para depois, o que significa isso? O que significou para os discípulos que fizeram um esforço, foram à cidade, gastaram, se desgastaram fisicamente para trazer comida para Jesus, e quando eles chegam e trazem a comida para Jesus, Jesus nem liga para a comida. Parece assim uma desfeita, não é verdade? Mas Jesus queria mostrar para mim, para você e para os seus discípulos que ele veio com uma missão. E qualquer situação que tentasse desviá-lo da missão, ele não iria permitir. Por exemplo, um certo inimigo de Jesus mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse: tudo te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, todos que tentaram desviar Jesus da missão, ele não permitiu. Se ele estivesse, como nesse momento, na hora da refeição principal do dia, mas alguém precisou dele, ele deixou a refeição para depois. Quem tentou prendê-lo antes da hora, ele deu um jeito de escapar, de escapulir, e não se deixou prender. Esse é o nosso Jesus. Quando ele se deixou prender, foi porque estava na hora. Então, deixar a comida para depois significa que a comida, algumas coisas na nossa missão aqui nesse mundo estão em segundo plano. E nós precisamos colocar as coisas em ordem. As coisas nos seus devidos lugares. Aquilo que é a prioridade na nossa missão e visão aqui nesse mundo, nós devemos dar prioridade. Mesmo que contrariemos a nós mesmos.
mesmo que contrariemos a nossa própria vontade, a nossa própria fome. Eu estou com fome de comida, mas surgiu uma oportunidade de cumprir a minha missão com pessoas nesse mundo, então eu deixo a minha refeição para depois. Terceira e última lição que anotamos desse texto, Jesus se refere a quê? Quando disse assim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso está no capítulo 6 de João, versos 37 a 40. Vamos lá. João 6, de 37 a 40, diz assim, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, olha aí, a vontade de comer, a vontade de dormir, eu estou negando, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se Jesus agiu assim, eu e você, muito mais devemos agir. E esta é a vontade, verso 39, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que texto lindo, não é verdade? Que dá um significado completo a essa reunião. O que vem a mim, eu não vou rejeitar. Isso com respeito a pessoas. Mas se eu estou com fome e chega o almoço e eu preciso escolher entre tomar a minha refeição e cuidar de alguém, eu deixo a minha refeição para depois e vou cuidar de alguém. Jesus fez isso. Ele que é Deus, ele que é rei, fez isso e nós muito mais devemos fazer. Ele disse assim, eu prefiro fazer a vontade do meu Pai. E a gente tem um outro texto, voltando ao texto que fala sobre o sábado, quando Jesus preferiu curar alguém no sábado, e esses textos estão em Marcos capítulo 1, João 5, Mateus, tem várias, são muitos textos que falam de Jesus curando, ajudando gente no sábado. E ele termina num desses textos dizendo, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, pessoas valem mais do que coisas, pessoas valem mais do que alimentos, a hora da refeição, pessoas valem mais do que dias da semana ou meses do ano. Vamos orar nesse momento para que nós falemos sim ao apelo dessa reunião. Da mesma forma que Jesus deu prioridade à missão dele com gente, que assim também nós tenhamos a mesma atitude. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao assunto dessa reunião, ao apelo dessa reunião. Nós queremos agir como Jesus, dar prioridade a pessoas e deixar as coisas, mesmo as nossas vontades, os nossos desejos em segundo plano, terceiro, ou mesmo renunciá-los totalmente. Nós pedimos também saúde para tantos enfermos, porta de emprego aberta para os desempregados, pedimos que o Senhor anule as causas na justiça contrária aos teus filhos, teus servos, e transforme essas causas em causas totalmente favoráveis aos teus filhos e servos. Peço também pelo lançamento da pedra fundamental do nosso novo templo, a reforma que está sendo feita, pedimos que abençoe a comissão que está organizando e abençoe a dedicação desse santuário, dessa casa de oração ao Senhor. Nós pedimos essas bênçãos a Deus o Pai, pedindo um avivamento do Espírito Santo, para que essa casa se encha e o céu seja povoado. Orando a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém e amém. Chegando ao final da reunião das promessas desta semana, agradecemos a você. Estamos no propósito de missões mundiais, por isso estamos com esse tema, mas estamos seguindo a ordem dos livros da Bíblia e das promessas de Deus. Já se inscreveu no nosso canal?
Obrigado. Não se inscreveu ainda? Então clique aí no ícone inscreva-se. Compartilhe o link, mande para todo mundo. Clique nas atualizações, deixe seu like. Obrigado de todo o coração. Nosso abraço para os aniversariantes da semana. Vamos mandar o nosso abraço lá para a irmã Ana Paula, filha da amiga da missionária Neida Fera, que completou mais um ano. Feliz aniversário, irmã Ana Paula. Parabéns, Deus abençoe. Chegou a nós aí o aniversário. Deus continue abençoando. Tem alguém na sua casa completando aniversário? Escreve aí no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. A próxima reunião será domingo. Teremos 2 reuniões para abençoar a sua vida e para abençoar a sua casa. Queremos agradecer a você que tem mandado também a sua oferta para a compra do imóvel da nossa igreja. Obrigado de todo o coração. Deus continue abençoando e multiplicando para a sua vida e para a sua casa. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para a sua vida e para a sua casa. A bênção que está em Filipenses 4 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.